De alguma forma, Kimi no Na wa, que lançou recentemente, virou o primeiro lugar no top do My Anime List, praticamente instantaneamente. Não que isso seja algo para se orgulhar, pois mal é uma piada, pelo menos nessa questão de ranking. Mas já que esse filme assumiu o primeiro lugar de um dia para o outro, não precisa refletir muito para chegar na conclusão que hype é o motivo dele ter assumido essa posição tão rapidamente. Vamos tentar analisar os motivos para o hype. Esse filme é feito pelo Makoto Shinkai, um diretor que está em alta atualmente. Eu pessoalmente nem conhecia ele antes de ver esse filme. Eu até cheguei a assistir The Garden of Words no Netflix. Muito bonito visualmente, mas com 10 minutos já estava entediado. Fechei o vídeo e fui fazer outra coisa. Infelizmente, o que as pessoas acham de melhor desse produtor é a animação. Apesar de eu não querer acreditar que isso é um motivo a ser levado a sério, as pessoas vangloriam a animação acima de substância. Eu gostaria que estivesse inventando esse motivo, mas aparentemente as pessoas continuam com esse pensamento. Vamos passar a analisar o filme em si. Se você está acompanhando até aqui e não é um fanboy, é claro, eu não vou passar spoiler nessa review. A premissa inicial é algo bem simples. Um garoto que mora em Tóquio, chamado Taki, e uma garota que mora no interior, chamada Mitsuha, trocam de corpo. Apesar da troca de corpo não acontecer numa frequência consistente, esses detalhes superficiais à primeira vista, na verdade, são bem importantes para a história. Os primeiros minutos, eu diria que os 10 primeiros, pelo menos, não são muito interessantes, pois é muita introdução de personagens. Porém, esses minutos são extremamente importantes, pois quando o plot começa a engrenar, você nota que há diversas sutilezas que são apresentadas nesses minutos. Então, num primeiro momento, o filme não me interessou, mas assim que as coisas começaram a evoluir, eu simplesmente não me importei mais com isso, pois são minutos extremamente bem aproveitados na sequência. Fica interessante mesmo no momento em que ambos começam a perceber a situação em que se encontram e começam a se comunicar indiretamente um com o outro, e em diversos momentos ambos causam mudanças na vida do outro, apesar do ritmo até ser rápido. Em um momento você perde noção de quem ou não está no corpo de quem. Tem uma montagem que é excepcionalmente bem executada, que acaba introduzindo bastante coisa, como uma montagem deve fazer, é claro, mas sem que pareça exaustivo, ou muita coisa em pouco tempo. São várias decisões como essas que ajudam a afirmar a personalidade do Taki e da Mitsuha de forma eficaz em um curto período de tempo. E no mais, ajudam a desenvolver a história de uma maneira melhor. E não falo dessas coisas apenas por serem boas no aspecto técnico. Não é como se isso fosse a única coisa que o filme tivesse a oferecer. Pelo menos a primeira parte do filme é muito divertida e interessante. Grande parte disso vem dessas decisões sutis que ajudam no desenrolar e no desenvolvimento dos personagens. O filme, nessa primeira parte, segue uma ótima direção, mas as coisas começam a mudar quando um dos personagens descobre um acontecimento que eu não vou dizer o que é. Vamos apenas dizer que se trata de um acontecimento que muda completamente o clima da história. Então começam as decisões de direção que simplesmente não entendo como foram tomadas a partir daí. Antes de continuar, vamos falar de feels. Feels, ou emoções, é algo que otakus adoram e que frequentemente usam como argumento para uma história ser melhor do que realmente é. Eu não tenho problema com isso desde que seja bem implementado, e devido ao tipo de história ser uma troca de corpos, estava meio óbvio desde o princípio que ia ter feels. Porém, o filme, ao tentar executar isso, ele causa uma armadilha a si mesmo. E era algo que não precisava acontecer. A construção do filme até então estava encaminhando para que isso não acontecesse. Mas, por decisões, eles caíram na armadilha mesmo assim. Eu vou até ignorar o fato da coisa que escolheram para causar o acidente,
que causa a mudança do clima da história, mesmo não tendo me convencido em nenhum momento. Apesar de achar que só escolheram essas coisas porque ia dar margem para fazer a animação bonita, por algum motivo também decidem acrescentar aspectos novos no elemento da troca de corpos, o que não precisava, pois isso meio que complica um pouco a história por nada. Esses aspectos também causam alguns furos de roteiro. Em outras palavras, era algo que poderia ser evitado se tivesse decidido não incluir esses aspectos da troca de corpos e substituí-los por alguma outra explicação ou evento. Eu espero que isso não tenha ficado confuso. Pelo lado positivo, eles tentam consertar os problemas que esses novos elementos incluídos na segunda parte da história causam, mas ainda não foi o suficiente. Parece que o próprio produtor quis que esses problemas, que normalmente acontecem com praticamente todas as histórias que as usam, colocá-los para depois consertá-los, como se eles estivessem colocando um desafio a si mesmo e suas habilidades de escrita e direção. Eu acho que poderiam ter evitado, só que eles não quiseram. Mas existe outra explicação para todos esses elementos introduzidos na segunda parte do filme. É como eu disse antes, eles quiseram provocar fios e usaram esses elementos como forma de provocar isso. Tentaram criar uma história com um ar trágico, e até um certo ponto funcionou. Basta olhar na recepção dos fãs, as pessoas que adoram sentimentalismo. Tirando a visão dos fãs, os fios não funcionaram tão bem assim, pois parece algo tão forçado, ficava difícil tentar acreditar no universo, pois parecia que o rumo da história acontecia por causa da vontade dos escritores e apesar disso acontecer com qualquer história, obviamente, chega ao ponto que você pensa que não se trata de uma evolução natural da história. Você deixa de ver a história como uma experiência e sim como algo que está sendo escrito por alguém. Eu deixei de me sentir o telespectador para me sentir como se eu estivesse numa mesa com os roteiristas contando a história diretamente para mim, simplificando. Apesar de tudo, o final é bom e satisfatório, porém eles realmente se esforçaram para você acreditar que o final ia ser diferente. E provavelmente quando você assistir pela primeira vez também vai pensar que o final vai ser outro. Mas isso acontece por causa dos elementos da segunda parte do filme. Eu realmente não consigo me decidir se isso é bom ou ruim, pois de um lado isso acaba ajudando a experiência do telespectador investido a ficar cada vez mais investido, mas por outro lado o telespectador não investido pode se sentir meio que enganado pelo próprio filme. Eu apontei diversos pontos negativos, mas acredite, eu gostei do filme. Isso é mais pela primeira parte do que a segunda. Eu realmente me diverti no começo, e honestamente, tanto faz a animação ser bonita, pois não é isso que a direção brilha, e sim nas diversas técnicas geniais que mostram as habilidades deles. O problema é que todos os elementos que eles poderiam ter escolhido para trabalhar a história que queriam, eles escolheram os mais difíceis de se trabalhar. E apesar disso até ser algo que é corajoso e respeitável, pois eles tentaram trabalhar com algo arriscado e desafiar suas próprias habilidades, tanto quanto sua confiança nelas, pois eles tentaram até aplicar algumas ideias para reverter os problemas que as outras ideias que eles colocaram. Só que é nesse ponto que eu não entendo. Por um lado, isso mostra a disposição do time. E eu não vou dizer que eles não deveriam ter essa disposição, deveriam ficar presos no que já funcionou e não tentar algo que eles querem fazer diferente. Mas, por outro lado, eles tentaram incluir aspectos que poderiam ter sido facilmente substituídos por outros aspectos mais simples e que não iriam interferir no rumo da história ou na mensagem dela. E evitaria os problemas ou a necessidade de tentar aplicar outras coisas para corrigi-los. E às vezes o simples é melhor do que o complicado. É um caso onde eles arriscaram a usar e depois corrigir esses elementos que muitas pessoas já apontam como problemas em outras obras que usam eles. O que resta responder? Eu consigo
ver de onde vem o hype? Sim, há diversas coisas que mostram que o estúdio é extremamente competente e bem profissional. Até porque as pessoas já ficaram entusiasmadas antes mesmo de assistir. Já se eu consigo entender como Kimi no Na wa chegou em primeiro lugar no mal, eu realmente acho que não consigo. Ignorando o hype, é claro, pois hype é algo humano que pelo menos eu posso entender até um certo ponto, pois as pessoas gostam da sensação de sentir emoção. De certa forma, tem algumas ideias bem executadas, mas acho que isso não é o bastante. Não com esses problemas que ele possui. Pra falar a verdade, esse negócio de ranking é uma idiotice. O que importa é o que você gosta. E, infelizmente, a gente que olha pra essa lista e pensa que realmente se trata de algo universal, algo inquestionável. Até porque a maioria dos usuários do mal dão 10 de 10 a qualquer porcaria que assistem. Esse deve ser o mesmo tipo de gente que, se você der uma rouca pra ela assistir, ela vai achar algo fantástico, perfeito e inteligente. Deus, uma rouca é muito ruim. Foi uma review bem difícil de fazer dessa vez, porque é difícil descrever os pontos negativos e o que eu realmente penso deles. E por isso gastei mais tempo nos pontos negativos do que nos positivos. E mesmo assim, eu ainda gostei bastante, mas reconheço que alguns aspectos negativos não tiveram tanto impacto assim no meu proveito. Não porque são aspectos pequenos ou que dá pra ignorar facilmente, mas sim porque meu gosto pessoal funciona assim. De toda forma, Kimi no Na wa não é perfeito e está muito longe disso, apesar de que eu honestamente gostaria que não tivesse esses problemas. É como eu já falei milhares de vezes aqui, era muito bem possível evitar esses problemas. De certa forma, eu até fico um pouco triste pela história não usar todo o potencial que tinha. Porém, havia potencial para o resultado final ser bem melhor. No fim, nem acho que tenha alguém realmente culpado na direção dessa história, mas eu gostaria que ela fosse contada onde